Abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo de número 11, a partir do versículo 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Louvado seja Deus. Nós queremos, nesta noite, usando esse texto, falar sobre algumas atitudes de fé. Atitudes de fé. E quando pensamos em atitudes, eu procurei ver no dicionário o que significava atitudes, e vi que existem muitas definições. Então, a que se aplica para nós, nesta noite, a definição que se aplica, é uma maneira, uma conduta, ou um comportamento induzido, ou influenciado, por uma disposição interior. Ou seja, atitude é algo que eu faço, são as minhas ações, os meus atos, e esses atos, eles são influenciados por algo dentro de mim, por uma disposição interior. Então, a pessoa pode ser arrogante por causa daquela disposição dentro dele. A pessoa pode ser humilde porque ele tem justamente este coração humilde. Então é fácil para ele ser humilde. A pessoa pode ser determinado ou vacilante. Pode ser um crente ou um incrédulo. Tudo vai depender da sua disposição, do seu coração. Por isso é que Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que você deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procedem, é dele que sai. Então você pode estar aqui, você pode andar ao lado de Jesus, caminhar com ele, mas por causa da sua disposição, por causa do seu interior, as suas atitudes não condizem com aquilo que o Senhor Jesus fala. Me refiro, por exemplo, a Judas, que mesmo caminhando com o Senhor Jesus, o mestre dos mestres, ele nunca assimilou as palavras do Senhor Jesus. Ele tinha uma outra disposição mental. E as suas atitudes eram então contrárias àquelas que havia no Senhor Jesus. Então, pensando em atitudes de fé, irmãos, é uma maneira, uma conduta, é um comportamento de alguém que crê. Alguém que tem uma conduta diferente. E isso nós vemos muito na vida de Moisés. Mas antes de falar de Moisés, só para fazer um link, lembrando que José, após a morte de José, nós passamos aproximadamente 350 anos de história até chegar Moisés. Durante esses 350 anos, o povo de Israel, os filhos de Jacó, cresceram e se multiplicaram lá no Egito. José morreu, Faraó morreu outros, e de repente se levantou um rei que nunca tinha ouvido falar de José.
e via aquele povo crescendo e se multiplicando. E ele começou a pensar, esse povo não é o nosso povo, eles têm costumes diferentes. Se nós permitirmos que eles cresçam desse jeito, daqui a pouco eles vão se unir com algum outro inimigo e tomam conta do reino. Vamos agir com astúcia para com eles. Então a primeira coisa que eles fizeram, a ideia do faraó foi conversar com as parteiras, pelo menos com duas, e disseram o seguinte: olha, quando as filhas de Israel forem dar à luz, você examinam, se for homem, mate-os. Coitado de nós, por isso que os homens morrem sempre, né? Se for mulher, deixe viver. Se for mulher, deixe viver. Se for homem, mate. Mas as parteiras falaram para ele assim: sim, senhor. Mas no coração elas tinham uma disposição diferente, né, Rogério? Elas falaram: imagina que nós vamos fazer isso. Temeram a Deus e não matavam os meninos. Deus as abençoou por causa disso. Mas Faraó ficou bravo com elas e as chamaram e disseram: espera aí, o que vocês estão fazendo? E elas então disseram: não, é que as hebreias são mulheres muito, muito espertas. Elas, quando a gente chega para ajudá-las, elas já terminaram tudo. Então a gente não consegue. E aí ele tomou uma decisão mais radical ainda. Ele mandou matar todos os meninos. Jogue no rio Nilo todos os homens que nascerem. E aí, irmãos, imagine que tristeza. Um homem da tribo de Levi se casou, e a sua esposa concebeu, deu à luz a um lindo filho, e escondeu o menino por 3 meses. Na versão normal diz assim: escondeu porque viu que o menino era formoso, que o menino era bonito. E quando eu li aquilo, um menino bonito, falei: espera aí, ela só escondeu por causa disso? Parece que não tem sentido. Até porque, volte lá o texto bíblico, por favor. O texto bíblico diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido. Então, a princípio, se você não prestar muita atenção na leitura, você pode pensar: como que pode um recém-nascido ter fé? Moisés, recém-nascido, mas não é a fé dele, é a fé de seus pais. Então, os pais, irmãos, nós vamos começar por aqui, essa história maravilhosa, empolgante da vida de Moisés. Durante todo este mês, nós vamos estar falando sobre Moisés, atitudes de um homem de fé. E quando os pais então olharam para o menino, para aquela criança, eles tiveram uma atitude de fé. Por isso que diz pela fé, Moisés. Mas não foi o Moisés, foi seus pais. Pela fé, os seus pais olharam para aquele menino e perceberam nele algo de anormal, algo incomum. Aquele momento, quando os pais viram aquela criança, eles tiveram, irmãos, uma atitude de fé. Eles foram movidos pelo seu interior a crer que aquele menino, Deus tinha um projeto para ele. Não era um menino comum, não era alguém comum, não era um menino que deveria ser jogado no rio. Criança nenhuma deveria ser jogada no rio, mas ele era diferente. Moisés era diferente, aquele menino não se chamava Moisés ainda. Eles então, os pais tiveram, irmãos, um vislumbre do futuro. Olharam para o seu filho e pensaram: este menino pode ser alguém tão importante. E eles começaram a imaginar isso no coração deles. E como imaginaram, como tiveram fé no coração, tiveram atitudes, esconderam o menino. Não vamos jogar esta criança no rio. Mas o rei mandou. Se nós não mandarmos, jogarmos no rio, nós também vamos ser jogados. Mas eles assumiram o risco, um risco de fé. Atitude de fé normalmente é uma atitude
corajosa, determinada. Amém? É assim mesmo. É uma atitude determinada. Então, ele foi ousado, eles foram ousados para fazer isso, para pensar na criança e segurar aquela criança por causa de uma visão, por causa de um futuro, por causa de uma atitude, de algo que eles previam, de algo que eles olhavam para o amanhã, eles pensavam no amanhã. Isso é tão lindo. Eu quero te dizer, atitudes de fé podem ser transmitidas para os nossos filhos. Você, pai, você, mãe, você pode transmitir fé para os seus filhos, por suas atitudes. E foi isso que aconteceu na vida dessa criança, pela fé Moisés, recém-nascido. O apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, até o versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1. Dou graças a Deus, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Ao lembrar-me constantemente de você, falando com Timóteo, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Uma fé que passa de geração para geração, que chegou até Timóteo, mas que foi gerada na avó, na mãe, e também passou para o filho Timóteo. É muito comum nós olharmos para homens de fé e descobrirmos que as mães geraram aquelas crianças. É muito comum você ver a história de muitos heróis da fé e perceber que aquela fé era gerada na vida pela mãe, através da mãe, de uma mulher de oração, de uma mulher de fé. Assim, a história mostra vários deles, como John Wesley, por exemplo, mais próximo de nós. Uma doce lembrança que Paulo tinha, uma fé não fingida, uma fé que tinha habitado na avó, que habitou na mãe, mas que passa para gerações seguintes. E Paulo diz a mesma coisa para o seu filho Timóteo: aquilo que você tem aprendido de mim como um pai espiritual, transmite a outros. Transmita a fé. Eu gostaria de pensar um pouco sobre isso, irmãos, de aplicar isso em nossas vidas. Qual é a sensibilidade que nós temos tido? Qual a sensibilidade que você, pai, tem tido para ver o futuro dos seus filhos? Como é que eles vão ser? Como é que você vai guardá-los e protegê-los? A mãe protegeu Moisés. De fato, ela jogou no rio Nilo. Mas quando, antes de jogar, ela fez um cesto, que se chama Moisés, né? E betumou, e trabalhou naquele cesto, para que ele ficasse impermeável. Depois soltou no rio, e pediu para sua filha ficar observando. Isso quer dizer alguma coisa para nós, pais e mães. O que você faz com seus filhos? Você pode soltar no mundo, mas primeiro proteja-o.
Isole o teu filho. Guarde-o. Pense no futuro deles. Deixe alguém olhando, examinando para onde está indo. Vai, minha filha, e dá uma olhada para onde vai, o que vai acontecer. Como eu disse, a história é linda e empolgante. A menina observou, e Deus entra na história. Naquele momento, a filha de Faraó estava tomando banho, e vê aquele cesto, e quando abre, vê uma criança chorando. Dizem, olha, é um dos filhos dos hebreus. Mas já a irmãzinha já estava ao lado, dizendo, quer que eu chame alguém para amamentá-lo? Sim, sim, faça isso. Foi chamar a mãe. Que coisa maravilhosa, né? E aí a mãe começou a amamentar o Moisés, agora ganhando da filha de Faraó. É muito linda a história. Eu gosto de pensar sobre o que nós temos feito, irmãos. Eu confesso que essa mensagem mexeu demais comigo e mexe comigo demais. Porque, embora eu já tenha a minha idade, mas eu tenho obrigação, responsabilidade de transmitir para vocês, e de ensiná-los, e de passar para vocês os princípios da palavra de Deus. Pense sobre isso, por favor. A tua fé é um legado que você tem. As tuas atitudes de fé devem e podem ser transmitidas para os seus filhos. Observe o que está acontecendo. Seja sensível para ver o futuro dos seus filhos. Eu digo assim, irmãos, tenha fé. Viva a fé. Tenha atitudes de fé. Para que os seus filhos vejam e contemplem, poxa, meu pai e minha mãe, eles são pessoas de fé. Eles creem. E você possa então transmitir fé aos seus. Amém, amados? Você recebe essa palavra? Diga, eu recebo. Em segundo lugar, nós começamos a olhar para Hebreus 11 e vemos o versículo 24. Pela fé Moisés, quando já homem. Então, pela fé Moisés, já adulto. Então, eu quero pensar com os irmãos, Moisés iniciando na fé. Chegou a hora dele, ele agora era adulto, ele agora era homem feito, ele agora era alguém preparado, pronto, livre. Era a hora dele, agora ele podia escolher, agora ele tinha que tomar as decisões. E diz a palavra que pela fé, Moisés, quando adulto, ele então age, ele então começa a tomar posições. Na verdade, ele começa a ter atitudes de fé. Meus irmãos, isso também me remete aos filhos, no sentido de instruir os nossos filhos, até que eles possam por eles mesmos usar a fé, serem eles mesmos. Chegou o momento de Moisés não mais depender da fé dos pais, mas agora ele agir por fé, ele tomar posições, ele agora iria praticar a sua fé. Chega um momento que não sou eu, irmãos, mas são meus filhos que vão agir. Nós não queremos que os nossos filhos fiquem o tempo todo dependendo da gente. Você não pode ficar o tempo todo dependendo do seu pastor. Não, eu vou pedir a oração porque a oração dele é forte. Por que a dele é forte e a sua não? Por quê? Qual a diferença? Deus não tem filhos prediletos. Então, tem momentos que nós precisamos acordar e dizer, espera aí, eu vou orar, eu posso até pedir ajuda, apoio, mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Amém, irmãos? Como é que você está?
Talvez você tenha 30, 40, 50 anos, mas já é maduro. Já está tomando sua posição em fé. Já tem atitudes de fé. Já está fazendo funcionar a tua fé. Já assumiu responsabilidade por suas ações? Hebreus capítulo 5, versículo 11, diz assim o texto sagrado, uma exortação muito séria. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Veja que coisa triste, irmãos. Tantos anos caminhando, mas ainda não tomamos rédeas, ainda não dominamos o barco da nossa vida, ainda não estamos no controle, não estamos pilotando ainda estamos de carona. É necessário acordarmos e agirmos a nossa fé. Pela fé, Moisés, adulto, agiu. E eu e você, precisamos chegar ao momento de agir, de tomar posições, de tomar atitudes de fé. Amém, irmãos? Amém, amados? No mesmo versículo, lá de Hebreus capítulo 11, diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou, olha, ser chamado filho da filha de Faraó. E aqui, de novo, é uma atitude de fé. O recusar, irmãos, é uma atitude do interior da gente. Quando nós recusamos algo que parece bom, quando nós deixamos, quando nós negamos, às vezes a nossa vontade, aquilo que parece nos agradar tanto, que, meu Deus, é isso, puxa, que legal, mas você diz, não, eu tenho que deixar isso para lá, não vai dar certo, não é uma boa, não é bom, não é bom, eu vou recusar isso, eu vou recusar. Moisés vivia num paraíso, irmãos. O Egito para Moisés era um paraíso, era como um paraíso, coberto de regalias, filho da filha de Faraó. Ele estava sendo cotado para ser o futuro Faraó. Mas ele não olhou isso como vantagem. Ele não olhou isso como bênção. Na verdade, ele recusou. Ele negou. Ele voltou atrás. E isso, irmãos, não é só o caso de Moisés, é uma constante dos homens de Deus. Atitudes de fé que negam, que dizem não, que deixam. Por exemplo, Moisés, sai da tua terra, da tua parentela, deixa tudo aí e vai para a terra que eu te mostrarei. Você imagine o que é que Deus estava pedindo para Moisés. Deixa toda a segurança do seu lar, da sua casa, dos seus pais, e agora caminhe para um lugar que Deus sabe. Os apóstolos do Senhor Jesus deixaram tudo, deixaram barco, redes, deixaram suas empresas e começaram a seguir Jesus. O que eles tinham, irmãos? O que é que eles viam em Jesus? O que é que eles tinham? Sabe o que eles tinham? Fé, algo dentro deles que os levavam a seguir em frente. Paulo disse: aquilo que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Deixar o certo
não pelo duvidoso, mas por aquilo que se crê. Amém? Preste bem atenção nisso. Oh, você está aqui, isso, rapaz, você está deixando aqui, uma coisa que você não sabe se vai dar certo. Você sabe que vai dar certo. Você tem o quê? Fé. Você tem fé. Então, deixar o certo pelo induvidoso é aos olhos dos incrédulos. De quem não tem fé, ele olha e diz: você é louco, rapaz. Pense na tua família, pense na tua casa, pense nisso, pense naquilo. Não, eu tenho que pensar em Deus e no chamado que Ele tem feito para mim. É isso que eu vou fazer. Eu vou deixar. Então Moisés, irmãos, recusou a fé e atitudes de fé. Por vezes exige que eu recuse algo que todo mundo diz que é bom. Por isso não vale a pena se aconselhar com todo mundo. Você precisa ouvir Deus. Você precisa seguir a voz do teu espírito, ou melhor, do espírito no teu espírito. É esta voz que você deve seguir, é lá dentro de você. A fé exige isso. Aí a pergunta que nós fazemos para nós mesmos: o que é que eu tenho deixado? O que é que eu tenho deixado? Se é que eu tenho deixado alguma coisa, é por causa da fé? Ou de vantagens outras? Por que eu tenho feito isso? É muito importante nós termos isso em mente. Você pode se lembrar de alguma coisa que você deixou por causa do reino de Deus? Você pode se lembrar de algo que você, talvez até uma amizade que você perdeu por causa de Jesus? Por causa de seguir Jesus, você foi maltratado? Por causa de ser servo do Senhor, você foi perseguido? Por causa da tua fé? Jesus disse: aquele que deixou, irmãos, casa, pai, mãe, campos, por amor de mim e do Evangelho, não ficará sem recompensa. Pode ter certeza disso. Mas nós precisamos aprender e termos atitudes de fé. Amém, amados? Amém, queridos? Versículo 25 diz: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Amados, Moisés fez escolhas. Atitudes de quem crê é fazer escolha. Moisés fez escolhas da fé. Não são escolhas de tolos. Preste bem atenção nisso. Não são escolhas de pessoas que não pensam. Não são escolhas de pessoas, irmãos, que por causa da emoção, o impulso, eu vou entregar a minha vida para missões, eu vou para não sei aonde, e depois liga e pede carta: pelo amor de Deus, me ajude, porque olha, a coisa está difícil, nós estamos passando fome aqui. Mas espera aí, quem mandou você ir? Foi atitude de fé ou de insensatez? Porque é bem isso, irmãos. Quando nós tomamos uma atitude de fé, não significa que nós não vamos passar por apuros, mas nós passamos, cabeça erguida, determinado, firmes, nós vamos chegar lá, Deus é comigo. E assim nós vemos, irmãos, Moisés que pensou que estar com Deus, com o povo de Deus, de ser escravo, amassar barro, é melhor amassar barro com Deus do que comer caviar no palácio sem Deus. É melhor estar com Deus num buraco do que com Deus no palácio, do que sem Deus no palácio. Fazer escolhas de fé,
tomar atitudes de fé. Deus exige isso de mim, exige isso de você. Muitas vezes vai exigir. Nós, às vezes, somos colocados no vale da decisão, para tomarmos uma decisão. E a nossa decisão tem que ser uma decisão gerada, influenciada pela fé no teu coração. Uma atitude de fé aqui de dentro, que você diz: não, eu vou, porque Deus é comigo. Deuteronômio 30, versículo 19: os céus e a terra tomo hoje como testemunhas que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Elias, no seu grande desafio para o povo de Israel, dizia: por que vocês estão entre dois pensamentos? Por que vocês estão bambeando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirvam. Se Baal é Deus, sirva. Tome uma posição. Lá em Apocalipse, um texto que para mim é muito forte, Apocalipse 22, 11. Diz assim: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Agora o justo, que continue praticando a justiça. E o santo, que continue se santificando ainda. Então, as escolhas, irmãos, que nós temos em nossa vida, você tem na tua. Eu quero te dizer, irmãos, você pode tomar uma decisão e fazer uma escolha de fé, ou seguir o seu caminho, sem nunca experimentar o que Deus tem de melhor para a sua vida. A presença de Deus, mesmo no meio do barro, amassando o barro, certamente é melhor do que as delícias do palácio. E Moisés tomou essa decisão, e nós somos também chamados a tomar uma decisão semelhante. Considere isso. O versículo 25 ainda diz assim: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Estou lendo Hebreus 11, 25. Pela fé, Abraão ou Moisés venceu o pecado. Agora, quando nós falamos de pecado, irmãos, não pense numa coisa feia, porque não parece feio. O pecado é prazeroso. O pecado chama atenção. O pecado seduz, engana. O pecado traz prazer para a vida. Entenda isso. Porém, como diz a palavra, é um prazer passageiro, por pouco tempo, transitório. E Moisés, pela fé, ele venceu o poder desses prazeres transitórios. Normalmente, atitudes de fé são incompatíveis com atitudes pecaminosas. Não combinam, são antagônicas, não vai dar certo. Então, você precisa aprender a usar, tanto você como eu, nós precisamos aprender a usar o poder da fé para vencer o pecado. Amém? Use o poder da fé, use esta fé, esse poder para vencer o pecado. Diga não na cara do diabo. Diga: não me interessa ter esse prazer. Fuja, mas não dê lugar ao diabo. Versículo 26. Pela fé, Moisés considerou o Cristo
a vergonha de Cristo, o opróbrio de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Veja que loucura, irmãos. Por favor, entenda isso. A fé muitas vezes é loucura. Como é que eu vou preferir, considerar que a vergonha, o ser maltratado, o ser humilhado, vale mais do que as riquezas? Isso é caminhar por fé, considerando Cristo. Quando olhamos para Hebreus capítulo 12, que é na verdade uma continuação evidente do capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé, diz assim a partir do versículo 1: portanto também nós, eu e você, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem são as testemunhas? São esses: José, Abraão, Noé, tudo que nós temos falado, Moisés. Visto que nós temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, porque às vezes tem coisas na tua vida, na minha vida, que não nos deixa caminhar, avançar mais em Deus, porque nos seguram, nos prende. Poxa, eu queria gastar mais tempo em oração, mas eu não posso, porque eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer. Eu queria ler mais a palavra, meditar, mas eu não posso, porque eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. É um peso, é algo que segura, porque tem peso que nos segura, nos sustenta, irmãos. Então não dá, você não consegue correr, você não consegue avançar. Então são pesos que eu preciso aprender a identificá-los e dizer: basta, não, eu vou me desvencilhar desse peso. De alguma maneira eu quero me desvencilhar desse peso. E diz mais: e do pecado que tenazmente, fala de tenaz, de cola, de grude, nos assedia. Então eu tenho que deixar os pesos, mas também tomar muito cuidado para deixar o pecado, porque ele tenta se grudar em nós. E mais, tenho que correr com perseverança, avançar para aquilo que está diante de mim, correndo. E agora o versículo seguinte diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Embora eu tenha uma testemunha, tenho tantas pessoas que me motivam, que me ajudam, mas quem é o autor, quem é o consumador da fé, é Jesus, é o Senhor Jesus. Então eu tenho que estar com os olhos firmemente nele, considerando Jesus, olhando para Jesus, porque foi isso que Moisés fez lá atrás, segundo a palavra de Deus diz. Ele considerou Jesus, considerou o sofrimento de Jesus, já antes, já de antemão, ele considerou aquele sofrimento por maiores riquezas. E diz a palavra, em troca, Jesus, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo conta da vergonha, e foi se assentar à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele desprezou toda afronta, todas as afrontas, e chegou até lá. Amém, amados? Nós temos que olhar para isso. Concluindo o versículo 26 do capítulo 11. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque, repitam após mim, por favor, com voz forte, porque contemplava a recompensa. Mais uma vez, porque contemplava a recompensa. Mais uma vez, porque contemplava a recompensa. Aleluia. Não era um tolo, está vendo? Não é uma fé sem sentido.
sem propósito, sem objetivo. Não é uma fé cega, mas é uma fé que enxerga, que vê um futuro, que contempla a recompensa. A fé chama a existência. Amém, amados? Isso. Pode passar para o próximo, já estamos terminando. A fé chama a existência. A fé pensa. A fé projeta o futuro. Amém? Amém, amados? Presta atenção nisso. Qual o teu futuro, pastor? O que você está pensando no teu futuro? Meu futuro? Meu futuro? Meu futuro é Jesus, é Cristo. Meu futuro é a glória de Deus. Meu futuro está nele, aleluia. Glória a Deus. Meu futuro está em Cristo. Graças a Deus. Eu tenho algo garantido. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, aleluia. Eu posso olhar para o meu futuro. A fé constrói o futuro, porque não adianta eu olhar para o futuro, pensar no futuro e não fazer nada. Amém, amados? Sou eu que vou construir, sou eu que vou pensar, sou eu que vou projetar, sou eu que vou ter atitudes de fé para chegar lá. A fé contempla o futuro, olha para aquilo que nós vamos receber, algo glorioso. Aleluia. Existem alguns hinos, irmãos, que são assim, não só que são tradicionais, mas eles são tão inspirados, que infelizmente a gente só canta em velório, mas seria tão bom a gente lembrar. Por exemplo, um deles diz assim: eu avisto uma terra feliz. Não é gostoso isso? Eu gosto dessas coisas demais, 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 demais. Onde irei para sempre morar, há mansões neste lindo país, que Jesus foi para nós preparar. Aleluia! Eu gosto de pensar nisso, irmãos. Há uma terra feliz me esperando, há um futuro, eu contemplo a glória de Deus, eu posso ver o futuro, não importa o sofrimento de hoje, eu tenho um futuro garantido, eu posso pisar barro hoje, mas amanhã eu estarei na glória com o Senhor. Aleluia! 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 Glória a Deus! Imagine Moisés no monte da transfiguração com Jesus. Imagine Moisés ali, conversando. Senhor Jesus, eu considerava isso tudo. Eu via tudo isso, eu estava contemplando lá, há alguns aninhos atrás, eu via tudo isso. E agora estava ele lá de branco, caminhando com o Filho de Deus, vendo a glória de Deus. Ele contemplava um futuro. Há um futuro que espera por mim e por você. Amém.